Amados irmãos, boa noite para todos que vão ver, louvado seja o nome de Jesus, esse estudo aqui dentro da palavra de Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Quem vos fala aqui, esse humilde servo, irmão Romário, né? Para a nossa meditação, nós temos hoje um livro muito pouco falado, muito pouco explicado perante os pregadores de hoje em dia. Eu vejo pouquíssimo pregador falar sobre o livro de Apocalipse. Eu gosto muito de estudar sobre o livro de Apocalipse e essa mensagem aqui, louvado seja o nome de Jesus, eu gosto muito, eu acho muito lindo o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é uma revelação pregada por Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, que fala assim, como tema nós temos o julgamento dos mortos, né? E veio um grande trono branco, o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos grandes e pequenos, estava diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito no livro, segundo as suas obras, e deu mal mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus amados irmãos, para a nossa explicação, nós vemos que um dos últimos apóstolos a morrer é o apóstolo João. Ele foi jogado ali na ilha de Patmos para morrer ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali mal sabia aquelas pessoas que jogaram o apóstolo João, que largaram o apóstolo João ali na ilha de Patmos. Mal sabia eles que o apóstolo João, ia ter visões no espírito. Louvado seja o nome de Deus, ia mostrar, ia pegar o espírito do apóstolo João, né? Ali a alma do apóstolo João, ia levar ele para o céu para mostrar as mensagens de Apocalipse, né? Para mostrar, né, que a terra seria abalada, a ira de Deus ia descer e vai descer sobre essa terra pecaminosa. Louvado seja o nome de Jesus. É bem interessante que o apóstolo João, numa das suas visões, aqui em Apocalipse 20, versículo 11, ele vê o julgamento. Louvado seja o nome de Jesus, vê o julgamento de Deus, né? Ele vai relatar, falando assim, eu vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, a presença fugiu da terra. Louvado seja o nome de Jesus, meus queridos, amados irmãos. Um dia em algum lugar nessa galáxia, nessa terra, eu não sei exatamente onde vai acontecer, mas vai acontecer o grande julgamento de Deus. E aquelas pessoas que não confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquelas pessoas que não deixaram seus pecados, como fala lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, essas pessoas vão estar no trono branco, perante aquele que julga a humanidade sem misericórdia. Quem é ele? O nome dele é maravilhoso, o nome dele é Deus. E aqui o apóstolo João, ele vê pessoas grandes, pessoa pequena, que estava, louvado seja o nome de Jesus, diante do grande Deus. E ele vai relatar que alguns livros se abriram. Quer dizer que tem um livro da vida, tem um livro da culpa. Louvado seja o nome de Jesus. E se o teu nome, meu querido, estiver no livro da culpa, você será julgado por Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui você tem um advogado que é Jesus. Mas no dia do trono branco, se você se encontrar com Deus, lá nenhum advogado do planeta Terra pode te salvar da ira de Deus. É bem interessante que ele vai falar dos livros. Lá vai se abrir os livros. Louvado seja o nome de Jesus. A sua vida, o seu pecado vai, louvado seja o nome de Jesus, vai estar escrito nesse livro. Louvado seja o nome de Jesus. Se o teu nome não estiver no livro da vida, você vai ser lançado no lago de fogo. Louvado seja o nome de Jesus. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Tem um livro das obras, tem um livro da vida, tem um livro da culpa. Então todos aqueles que morreram sem Cristo foram julgados. Louvado seja o nome de Jesus. E deu mal aos mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos. É bem interessante, irmãos, que aqui fala sobre o inferno. Então vai falar sobre também, louvado seja o nome de quem está lá no inferno, são Satanás e seus demônios. Também serão julgados, porque Satanás e seu demônio era anjo. Lúcifer, que significa portador de luz, estrela da manhã, será julgado, porque Lúcifer
Era um anjo de luz que se rebelou contra Deus e Deus mandou ele com a terça parte dos anjos para o inferno. Ele também vai ser julgado, já está julgado, condenado, a sentença dele já está dada. Só quem tem direito à salvação é você, se você confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Havia e foram julgados, cada um segundo as obras. É como eu estou falando, vai se abrir o livro das obras. Louvado seja o nome de Jesus. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte, que é um espírito que mata, louvado seja o nome de Jesus, ela vai ser lançada, louvado seja o nome de Jesus, no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quer dizer, louvado seja o nome de Jesus, que a primeira morte é espiritual e física. A segunda morte é louvado seja o nome de Jesus, é aquelas pessoas que não confessaram Jesus como seu único suficiente Salvador. Aquelas pessoas que se desviaram do caminho. Aquelas pessoas que fazem aquilo que a carne gosta. Essas pessoas vão estar perante ao tribunal de Cristo. E lá não vai ter advogado. Porque o nosso advogado aqui nessa terra é Jesus. Enquanto há vida, há chance de salvação. Só você se converter, confessar Jesus como seu único suficiente Salvador, para que você não passe a eternidade da eternidade no lago de fogo. Louvado seja o nome de Jesus. Existe um inferno onde tem bilhares de demônios com bilhares de pessoas lá, atormentada por Satanás, mas um dia até Satanás e seus demônios vai ser atormentado. E aquelas pessoas que seguiram as religiões vão ser atormentadas, mas agora essas pessoas não serão mais atormentadas por demônios, essas pessoas serão atormentadas pela ira de Deus. Satanás será atormentado pela ira de Deus, e a ira de Deus vai ser derramada no lago de fogo. O lago de fogo, irmãos, é um lugar de fogo onde Deus, louvado seja o nome de Deus, criou como justiça e como ira o lago de fogo para punir Satanás e seus demônios e aquelas pessoas que deram legalidade a Satanás. E o versículo 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus queridos amados irmãos, como é que o nosso nome é escrito no livro da vida? Só existe uma maneira: confessando Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Tem um versículo bíblico que eu acho bem interessante: aquele que crê, for batizado, será salvo, e aquele que não crê já está condenado. É simples assim. Se você não crê em Jesus Cristo, você já está condenado. Mas se você querer confessar, perseverar, você vai ser salvo. Você não estará no juízo final. É bem interessante, irmãos, que escatologicamente falando, as pessoas falam que a igreja vai passar pelo trono branco. Só se for você, irmãos, porque eu não vou passar pelo trono branco. Espero que você não esteja, porque o trono branco é sinal de juízo, é sinal de derramamento de ira. Olha só um texto que eu vou lhe mostrar, para que os hereges de hoje, os hereges que pregam isso, que a igreja vai passar, porque eles pegam um texto fora do contexto. Eu vou lhe apresentar esse texto aqui. Apocalipse, louvado seja o nome de Jesus. Apocalipse 22, versículo 12 a seguir: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que guarda os meus mandamentos, para que tenha direito da árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas, irmãos. No primeiro julgamento Deus vai jogar a ira de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A ira de Deus sucessivamente naquelas pessoas que não confessaram o seu nome como único e suficiente Salvador. Agora, nesse texto, nós vemos que Deus ele vai galardoar a igreja pelo seu trabalho aqui na terra. A igreja não vai passar por esse trono branco. Pelo contrário, a igreja ela vai receber galardões pelo seu trabalho, pelo seu evangelismo, pelo seu sofrimento aqui na terra, pela sua obra. Ele fala: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, falando da pessoa de Jesus. Bem-aventurado aquele que guarda os meus mandamentos. Será que nós temos guardado os mandamentos de Deus? Para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Quer dizer que vai ter um pessoal que não vai entrar pelas portas, vai ser julgado. Louvado seja o nome de Jesus. Então é dois textos escatologicamente falando que muito pregador ele se perde, dizendo que nós vamos passar pelo grande trono branco. Jamais, só vai passar pelo trono branco aquelas pessoas que vão ser condenadas por Deus, né? Raças, nações, tribos, pessoas brancas, ricas, pobres, vão ser julgadas se elas não confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. A salvação é independente. Confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Persevere, louvado seja o nome de Jesus, para que o teu nome venha estar escrito no livro da vida. Porque naquele grande dia, no dia do julgamento, se você se encontrar como julgador, para ser julgado por Deus, nem o advogado da terra pode te livrar dessa sentença. Muito obrigado a todos, aquele abraço, que Deus na sua misericórdia possa abençoar a todos. O julgamento se aproxima. Confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador, para você possa escapar da ira de Deus. Que Deus abençoe a todos.